Alguém desconhece essa passagem? Ninguém vai levantar a mão, é claro. Que pergunta, né? Quantos conhecem essa passagem? Por favor, levante a mão aí. Capítulo 18, a partir do verso 16. Levante sua mão. Então, vamos lá. Capítulo 18, verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Ele respondeu, ou Elias respondeu: mas você e a família do seu pai tem. Logo com quem, né? Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convém que todo o povo de Israel, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assarar, que comem à mesa de Jezabel, ou a deusa aí, Aishar. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, corte-no em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não acendam fogo. Preparem o outro novilho e coloquem-o sobre a lenha, e também não acendam fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, debochado ainda. Clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo, porque só o fogo foi acendido por Deus. Então prepararam o novilho, e foi dado, e se prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não havia nenhuma resposta. Ninguém respondeu. 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Gente, é um profeta, tá? Não é o pastor Antônio, não. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não havia resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. Agora vem Elias, tá? O povo se aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma vala, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha.
Então lhes disse: encham de água. Você vai descer fogo para quê? Água, né? Encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Irmãos, rapidinho. Para que molhar a lenha? Molhar o holocausto? Pela lógica, não faz sentido. Tem que estar seco. Alguma coisa que pegue fogo, e não água. Tem um mistério profundo nisso aí. 34. Façam novamente. Disse, e eles assim o fizeram. Tinha pouca água, ele falou assim, bota mais. Bota mais. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água corria do altar, chegando a encher a valeta. Era muita água. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, e aí que vem o sobrenatural de Deus, e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração dele voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é. Esse texto é formidável. Deixa eu olhar aqui. O Deus que responde com fogo. Irmãos, eu fico assim, viajando. Às vezes eu falo, meu Deus, o Senhor é incrível. Eu não consigo encontrar uma palavra, então a minha limitação me dá. E aí eu fico olhando assim, às vezes nós cantamos sobre fogo, né? Quem lembra uma canção sobre fogo aí? Mais uma. Ei, Jesus, né? É umas coisas que a gente canta, fica assim, meu Deus. Você cai mesmo, irmão. Mais uma. Como Pentecostes. Eita. Mais uma. É muito fogo, irmãos. Eu poderia terminar a mensagem, mas ao longo das Escrituras, Deus se revelou através do fogo. No Sinai, ele falou com Moisés numa sarça ardente. No tabernáculo, ele consumia o sacrifício por meio do fogo, tanto que os sacerdotes não poderiam entrar, claro, em pecado ali, porque o fogo consumiria, a glória de Deus consumiria, se assim o fizesse. No Pentecostes, Deus se manifesta como labareda de fogo, desce sobre aquela igreja que estava reunida ali, 120 pessoas. O fogo de Deus é um sinal de sua presença, do seu poder e da sua aprovação. Num Carmelo, diante dos profetas de Baal e da deusa, aqui é importante ressaltar, irmãos, porque nós, quando lemos esse texto, e aqui não cabe,
não dá tempo falar, e talvez não seja nem necessário, falar dos profetas de Baal, é o que normalmente falamos, mas aqui tinha mais 400 profetas da deusa, e diga-se de passagem que a influência dela era tremenda na época, tanto de Baal quanto da deusa. Você pode olhar no verso 19, quando ele vai falar dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas. No original seria mais algo semelhante a isso, ou a Será. Era uma deusa que tinha profetas e que come à mesa Jezabel. Ou seja, ela tinha os 400 profetas de Baal, mais os 400 profetas das deusas, que servia a bendita lá. E no meio disso tudo só tem um profeta. Ele vai dizer que, versículo 22, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Eu sou o único. No meio de 850 profetas, ou falsos profetas, mas estava lá como profeta. Então o Carmelo é um desafio para a nossa realidade contemporânea. O exército de um homem só, eu poderia aqui usar novamente o Malcisque lá. 850 profetas e um profeta real. Uma guerra espiritual, muitas pessoas e apenas um homem. Então, irmãos, nós precisamos de um homem, uma mulher, um servo de Deus, com um coração afinco, com um coração verdadeiro, com um coração em Deus, com um coração incendiado, para destronar as trevas. Não foi um fogo comum, mas um fogo que transformou tudo. Hoje precisamos entender que não precisamos só de falar sobre o fogo, e essa metáfora é preciso ser compreendida, né? O que acontece quando Deus responde com fogo? Essa é uma pergunta transicional à luz desse texto. O que acontece quando Deus responde, ou o que aconteceu à luz desse texto, quando ele respondeu com fogo? O que aconteceu quando Moisés ouviu daquela sarça Deus falar com ele? Irmãos, é impossível Deus nos falar de forma sobrenatural e algo não ser transformado. Por isso que às vezes nós naturalizamos demais a celebração e saímos, entre aspas, as mesmas pessoas. Porque pedimos o fogo, em tese, o fogo desce e continuamos as mesmas coisas. Então, não houve fogo, irmãos. Porque quando o fogo desce, o fogo transforma. É impossível o ouro entrar no fogo e ficar impuro, é impossível. Sai toda a impureza. É por isso que o ouro vai para o fogo, porque precisa tirar toda a impureza para valorizar ainda mais. Então, quando nós pedimos, Deus, derrama fogo neste lugar, ou seja, incendeia o meu coração, e eu saio daqui e continuo a mesma coisa, logo, não houve fogo nenhum, a não ser fogo de palha. Porque amanhã eu não estou na célula, eu não venho na semana de consagração, eu não faço mais do que a obrigação, aquilo que é obrigado. Então, não houve fogo, porque quem está incendiado, irmão, quem está incendiado quer fazer, quer estar, quer pertencer, quer se envolver, e desafia quem está fazendo, inclusive. Por isso que eu estou falando, Deus, no nome do Senhor Jesus, me leva a caminho de Emaús, e incendeia o meu coração. Porque quando Jesus começou a falar, diz o texto, o coração deles começou a queimar. Irmão, se o coração não queima, acabou. Quando alguém diz assim, pastor, eu estou esfriando, já esfriou há muito tempo. Só não percebeu.
Porque quando o fogo desce, transforma, irmãos. Já viu uma floresta incendiada? Você sabe quantos anos para recuperar um lugar que o fogo passou? Muitos anos. Então, se o fogo de Deus está em mim, é como uma floresta que é incendiada. Há uma transformação, nesse caso ali, negativa. Então, eu trouxe alguns princípios à luz desse texto. Quando Deus responde por fogo ou com fogo, tudo que é falso é confrontado. Tudo que é falso é confrontado. Porque versículo 24, Elias diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Quando Deus responde com fogo, tudo que é falso é confrontado. Elias confrontou os profetas. Vocês têm o Deus verdadeiro, Baal, e a deusa? Então tá. Vocês podem gritar aí a noite inteira. Ele foi debochado, irmãos. Se o pastor fizer um negócio desse, o pastor está na carne. Elias disse, lógico que não estou me comparando com Elias, né? Talvez seja. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar de todos eles. Gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado. Talvez ele esteja viajando um pouco. Foi tirar umas férias e precisa ser despertado. Talvez esteja dormindo. Eu poderia dizer, um profeta deboche. De deboche, está de deboche? Mas ele sabia, irmãos, que confronto ele estava fazendo. Porque ele sabia o Deus que ele estava servindo. Então, quando nós não confrontamos, é porque, na verdade, nós não temos certeza a quem servimos. Quando nós normalizamos aquilo que não é normal, porque nós não temos certeza a quem servimos. Ou temos medo de perder algumas coisas. Ou emprego. Ele diz assim, pode clamar a noite inteira vocês. Grita mais alto. E eles começaram a ouvir Elias. Chicoteava mais, batia mais e gritava ainda mais alto. Grita mais um pouco, porque eu acho que ele está meio surdo. Irmão, quando Deus responde com fogo, sempre vai acontecer confronto. Sempre vai ter confronto. E o que é falso desaparece. Ou é consumido. Os profetas de Baal clamaram o dia todo, mas não havia resposta. Baal não tinha fogo para enviar, porque não era Deus. Elias clamou e o fogo desceu, provando e mostrando quem é o Deus verdadeiro. Vivemos um tempo ou tempos de altares e falsos profetas ou falsos deuses, como o dinheiro, a fama, prazer e poder. Mas, quando Deus responde com fogo, tudo que não é dele é exposto como inútil. O príncipe dos pregadores, que não sou eu, apesar de ser preto também, mas Spurgeon disse: o fogo de Deus revelará o que é ouro puro e o que é apenas palha. Vou repetir. O príncipe dos pregadores, quem o classificou assim foi a sua comunidade de fé, hein?
Gostava de ouvir a massagem. O fogo de Deus revelará o que é ouro puro e o que é apenas palha. O verdadeiro Deus é aquele que responde, e responde às vezes com fogo, mas sem dúvida alguma vai ter confronto. Segundo, o fogo de Deus não se limita às circunstâncias humanas, às limitações. Verso 38 diz que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água que estava ali no poço ou na vala. E aí, irmãos, cabe uma reflexão que eu falei durante a leitura. Quando você vai colocar fogo em algum lugar, você espera que aquilo esteja seco. Ou você joga algum álcool ou alguma coisa para pegar fogo. Verde, uma madeira verde ou algo do tipo, é difícil pegar fogo. E aqui Elias, manda colocar água. Parece que ele continua ainda com aquela ironia no bom sentido aqui. Eu vou provar quem é o meu Deus, que ele consome fogo até na água. Alguém poderia dizer, ô Elias, você tá maluco? Tem que colocar uma lenha seca nesse negócio, colocar umas palhinhas para poder, uma fagulha, pegar fogo melhor. Não, senão as pessoas vão dizer isso, vão dizer que foi o vento, foi uma palha, foi alguém que colocou. Não, vamos botar água, vamos botar bastante água. No cordeiro, não, bota no cordeiro também, pode molhar, mais ainda água. Uma vez, não, 3 vezes, bota até transbordar de água esse negócio. Elias encheu o altar com água para que ninguém duvidasse. O fogo de Deus não depende de condições favoráveis. Não depende se tem pouco vento, muito vento, se tem muita gente, pouca gente, não. Quando ele decide agir, nada pode de fato impedir. Quanto pior as circunstâncias, melhor a ação de Deus. Quanto maior a tempestade, melhor ele acalma. Quanto mais fogo tem, é sinal de que tem água, ele pode vir fogo também. Ele consumiu, irmãos, a lenha, as pedras e a água. E o chão. Isso não era fogo comum. Você imagine, não ficou nada, ficou um buraco ali. E tudo sumiu, evaporou. Não tem como não acreditar em algo sobrenatural desse. Mas pastor, será que eu preciso ver? Não, nós não precisamos ver um negócio desse. Porque eu tenho quase certeza, se isso acontecesse, uma galera ia pular fora, sair correndo, desesperado, tem fogo, Deus já está vindo consumir todo mundo, e ia sair. Sodoma e Gomorra é aqui mesmo, então está vindo fogo do céu, então, né? Cuidado, irmãs, aí a gente faz uns pedidos. Depois eu chego em casa e falo, meu Deus, me perdoa a oração que eu fiz lá. É sério, já cheguei no meu quarto, de madrugada, acordei e falei assim, meu Deus, me perdoa. Hoje, né, está gravado, está tudo gravado, é complicado, né? Aí tem que ir lá pedir perdão, porque, Senhor, eu não faço nada. Estou pedindo uma coisa que eu acho que se acontecer, não vai dar conta, Senhor. Talvez você se sinta desanimado, ou já sentiu, talvez molhado, sem força, sem esperança. É desse jeito que Deus manda fogo do céu. É desse jeito. Está molhado? Não vai pegar fogo, não pega. Se for de Deus, pega. Pastor, estou me sentindo parecendo uma pedra o negócio. Ele consome também.
Pastor, estou me sentindo um chão, todo mundo está me pisando. É aí que ele faz mesmo, ele faz um buraco. Meu irmão, porque é Deus. Porque é Deus. O fogo de Deus consome até a água. A W. Tosa diz: se Deus está no controle, as chamas não podem ser apagadas. Estamos incendiados por Deus. É sobre isso. Se estamos incendiados, irmãos, pode vir a chuva, a tempestade, pode vir o frio, não sei das quantas, pode vir alguém lá tentar desanimar, mas isso aí é fogo de palha. Vamos ver, o fogo de Deus não se apaga, irmãos. O que Deus começou, Ele vai continuar. Se for preciso, vai cair fogo do céu e vai consumir aquilo que atrapalha. Porque nada impede o fogo de Deus. Por fim, graças a Deus, em tudo dá graça, né? Versículo 30, o que é que diz aí versículo 30? Terceiro, irmãos, o fogo só desce sobre altares restaurados. Ele não orou antes. Ele não pediu para o fogo descer antes. Ele não pediu para... Não. Primeiro ele reparou o altar. Ele consertou o altar. Ele refez o altar. Deus não derrama fogo sobre o altar quebrado. Deus não conserta um coração que não quer ser consertado. Deus não dá um coração novo para quem não quer passar por um transplante. Só quer o coração. Mas tem que ir para a mesa de cirurgia. E às vezes tem que ficar lá horas com o peito aberto, eu acho. Só que nós queremos só o coração novo. Queremos o novo. Vamos lá. Mas aí, irmão, quer um coração novo? Quer tirar o coração velho e colocar o coração novo? Tem que passar por uma cirurgia, tem que passar por um processo, tem que passar por um altar novo, tem que reconstruir, tem que tirar o velho, colocar novo, e o novo exige esforço, demanda, sacrifício, tempo, tirar tudo que é ruim, e muita coisa. Será que Elias passou ali, foi rapidinho, vamos aqui consertar o altar, 2 segundos, acabou, vem aqui fogo. Não, irmãos, na narrativa é rápido. Mas enquanto eles tiveram tempo suficiente para gritar para os seus deuses, enquanto vocês estão gritando aí, eu vou reparando o meu altar, eu vou preparando o terreno, eu vou ajeitando o meu coração, eu vou ajeitando aqui a vida, enquanto vocês vão gritando aí para os falsos deuses. Eu não sei quantos que estão aqui, que já tiveram a oportunidade de reparar alguma coisa, consertar alguma coisa, ajeitar alguma coisa, construir alguma coisa. Vocês já viram o processo de restauração de uma obra de arte? É algo extraordinário. Eu não teria paciência nenhuma para aquilo, mas é formidável. Eles pegam uma obra de arte, pegam um cotonete, um pincel especial e fica ali, ó. Porque uma obra de arte valiosa pode estragar e perder o seu valor. Irmãos, esse é o processo de restauração de Deus em nós. Nós somos uma obra de arte, Deus fez com as suas próprias mãos. Só que nós conseguimos estragar.
E aí, para restaurar essa obra de arte, vai passar lixa, às vezes o cotonete. Mas tudo isso para tirar as impurezas do templo, ou do pecado, no nosso caso. Para depois olhar assim, uau! O que valia muito, agora vale ainda mais. Mas é preciso entender que o altar precisa ser restaurado. Eu tinha falado que era o último, né? Mas não era não, foi brincadeira. Amém, irmã? Amém. Glória a Deus, irmã. Obrigado, tá? Deus abençoe. Deus faça resplandecer a sua... Deus não unge vasos vazios, mas aqueles que se quebram diante dele. E agora sim, por fim, o fogo prepara o caminho para a provisão. Mais de 3 anos sem cair água. Mais de 3 anos a terra estava seca. Aí o verso 40, então Elias ordenou, prenda os profetas. Depois, verso 40, ele mandou matar todos os profetas. Verso 41, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Ah, irmãos, você imagine, muito tempo sem chuva, Elias pega um monte de água, joga fora. Alguém deve estar perguntando, esse profeta, ele é maluco? Estão sem água, ele está desperdiçando água, achando que essa lenha vai ser consumida. Depois que Deus se manifesta, vem a provisão. Vem nuvem pesada, não vão descarregar toda a água. E todo aquele povo pôde provar 2 realidades. O sobrenatural por meio do fogo e o natural por meio da chuva. Quando Deus responde por fogo, ele também abre os céus. Quando Deus responde com fogo, ele também abre os céus. No nome do Senhor Jesus, queridos, eu creio nessa palavra. Eu creio no que Deus fez e continua fazendo. Mas eu e você precisamos responder a 3 perguntas. Você deseja que Deus queime tudo que não vem dele em sua vida? Ou em nossas vidas? Cuidado com a resposta. Segundo, você está disposto a restaurar seu altar para receber o fogo? Também cuidado com a resposta. Terceiro, quer ver a chuva da provisão após o fogo? Responda essas perguntas no seu coração. E aí, de fato, você vai provar o sobrenatural do Senhor, porque Deus responde. Pai, Deus querido, no nome do Senhor, nós queremos, Deus, nessa noite, agradecer por Tua palavra, Deus. Agradecer, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, sem uma resposta, e que a Tua resposta, Deus, chegue ao nosso coração, na certeza de que ela é do Senhor, e que possamos aceitar, Deus, o que o Senhor falar conosco. No nome de Jesus, que a resposta dos meus irmãos a essas 3 perguntas nessa noite seja possível dentro da realidade de cada um. Que o Senhor possa responder, Deus, na verdade o Senhor pode responder
A pergunta, Senhor Deus, é: o Senhor quer nos responder? Então, Deus, que o Senhor responda à medida da tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nós queremos, Pai, te servir, nós queremos te adorar, nós queremos de fato sermos incendiados por ti, Jesus. Ó Deus, mas se for preciso, Pai, repara o altar, o nosso coração, repara nossas vidas, conserta, Deus. Tira tudo, Pai, repara esta obra-prima que o Senhor esculpiu com suas próprias mãos. O Senhor fez questão de soprar em nós, Deus, em nossas narinas, Senhor Deus, o fôlego do Senhor que está em nós, Deus. E o tempo e o pecado, Deus, vem nos trazendo, Deus, a vida distante de Ti. Restaura nessa noite, Jesus. Antes de chegarmos em casa, Pai, restaura-nos, Deus, que Teu Espírito Santo, Pai, toque em nossas vidas para a glória e para a honra do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, que tenhamos aí final de noite na presença do Senhor Deus, que você seja incomodado pelo Espírito Santo durante o seu sono, a tal modo de você levantar essa madrugada e orar ao Senhor Deus. Se você já faz, amém, glória a Deus. Se você não faz, que assim seja, e entenda que é o Espírito Santo te chamando para um propósito mais fundo e profundo nele, no nome do Senhor. Amanhã estaremos aqui às 19h30, sábado também às 19h30. Temos um café ali, café, chá, bolo, 0800, Pix, R$10. Deus abençoe, irmãos.